Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do React, certo? Eu me chamo Anderson, pra você que ainda não me conhecia, e rapaziada, vamos estar reagindo aqui novamente ao canal Nerd All Stars, né? Lembrando aí que o link original está sempre na descrição, o canal aí do Rino Felix Nerd All Stars, beleza? Sem mais, meus queridos, o título aí, como vocês estão vendo, é o seguinte: Batman, a Corte das Corujas, história completa aí. Vamos estar conhecendo mais uma história aí da DC Comics, né? Mais uma história aí do Batman. E velho, como vocês sabem, eu reajo bastante aqui a histórias em quadrinhos para aprender, e eu mostro minha reação aqui junto com vocês, beleza? Se vocês já conheciam essa história aí, vamos estar assistindo junto comigo. E se vocês não conheciam, da mesma forma, vamos aprender e conhecer junto comigo, beleza? Sem mais, meus queridos, 1, 2, 3 e play! A Corte das Corujas, mano, não faço ideia do que possa ser isso, né? Fala galera, hoje é dia de A Corte das Corujas. Entendi agora. É uma história da DC, escrita pelo Scott Será Snyder que eles são e desenhada vilões, essa pelo Greg corte aí, Capullo que no usam ano máscaras de de 2011. coruja? Resumindo a história, um misterioso assassinato em Gotham leva o Batman a fazer algumas investigações, o que acaba deixando ele no rastro da Corte das Corujas. Um grupo muito antigo, desde os primórdios da cidade, que não passava de uma lenda e uma citação numa cantiga de criança. Mas agora, o Batman fica frente a frente com esse mistério e ele precisa entender o que está acontecendo na sua própria cidade. É a primeira história depois de Flashpoint, é o início dos Novos 52 pro Batman aqui. Um detalhe sobre o reboot, velho, então é bom porque as eu vi histórias o do Flashpoint Batman não aqui. tiveram tantas alterações como aconteceu com outros Eu não vi no heróis. canal do Rino, né? Eu vi no Aqui, canal do a Peter. mitologia do Batman ainda foi mantida, com algumas alterações, mas ele já é um herói conhecido na cidade e na ativa há alguns anos. E antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like para não esquecer depois. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Vamos lá. Alerta de A spoiler. história começa com o Batman lutando contra alguns vilões que foram soltos do asilo Arkham, enquanto ele faz comparações Mano, de esses como a vilões cidade deveriam é ser vista, mortos, velho, na minha principalmente opinião. com maus olhos pelas pessoas, dizendo que Nada de Gotham é asilo. uma cidade caótica, amaldiçoada ou comparada com alguns dos vilões. Mas que também é a cidade do Batman, a cidade do morcego, aonde ele conhece tudo ali, aonde ele teria consciência de tudo o que quebrada dele, acontece pai. naquela cidade, na sua cidade. O lugar aonde ele nasceu, cresceu e se tornou no que ele é hoje. Nessa história, o Batman se encontra com o Coringa e, por incrível que pareça, o Coringa começa a ajudar ele na luta contra os vilões. Mas logo em seguida a gente vê que esse tal Coringa, na verdade, era o Dick Grayson disfarçado. O Dick, que é o primeiro Robin e hoje é o Asa Noturna. Ele se infiltrou a mando do Batman para descobrir quem seria o policial traidor que libertaria os vilões. Ou seja, o Batman tinha tudo sob controle. Depois disso, agora como Bruce Wayne, ele faz um discurso público dizendo que as pessoas não podem enxergar Gotham como ela é ou como ela foi, mas sim como ela pode chegar a ser. Olhar para o futuro e tentar reconstruir e melhorar a cidade. Mano, deixa eu pausar aqui rapidão, velho, fazer uma pergunta pra vocês. Me digam aí se vocês, né, tinham coragem de realmente morar em Gotham City, velho. Aquela cidade muito sombria, acontece muita merda demais. Cara, eu mesmo não teria coragem nem a pau de morar em Gotham City não, velho. Não tinha mesmo, velho. Não tinha mesmo coragem de morar lá. Mas comentem aí vocês se vocês tinham coragem de morar em Gotham, velho. Play. E que ele vai ajudar a financiar uma reformulação em Gotham. Todos aplaudem e comemoram quando uma pessoa se aproxima do Bruce. É Lincoln Marsh, candidato a prefeito de Gotham, que tenta o apoio e o voto de Bruce Wayne. Mas nessa hora, o Bruce lê os lábios do comissário Gordon e descobre sobre um assassinato na cidade. Ele dispensa o Lincoln e pede para remarcar uma reunião para conversar sobre esses assuntos políticos.
Como Batman agora, ele vai até o lugar do crime e encontra uma pessoa morta, um Zé Ninguém, como eles dizem. Ele tá preso na parede por facas que foram atiradas por alguém. E nessas facas tinha uma pequena inscrição de uma coruja. Nessa hora, ele percebe algo de errado em uma das paredes e encontra um aviso de que Bruce Wayne seria a próxima vítima. Eita porra. Enquanto isso, o Batman analisa o DNA encontrado nas unhas da vítima e isso leva até Dick Grayson, o Asa Noturna. Mas logo depois ele descarta que o Dick tivesse sido responsável, ainda mais depois de ver as câmeras de segurança que comprovaram a história dele. Outra pista no corpo que foi encontrado era a inscrição de uma coruja em um dos dentes da vítima. No outro dia, na antiga Torre Wayne, o Bruce tem aquela reunião com o Lincoln Marsh e ele acaba se convencendo que o Lincoln é uma boa pessoa. Ele também teve os pais mortos quando criança e sempre fez boas ações para a cidade, por isso ele concorda em votar nele. Mas bem nessa hora, a torre é invadida por um cara vestindo um uniforme preto o cara é de corajoso. uma coruja Porque ele não sabe e que o ataca Bruce é o Bruce Batman. Wayne, que tenta se defender não demonstrando que ele é o Batman. Ele acaba sendo arremessado pela janela, mas por sorte ele consegue se salvar. O cara que atacou é chamado de Garra e diz que a Corte das Corujas sentenciou ele à morte. Caraca. E que ele ama matar Waynes. A Corte das Corujas é considerada uma lenda, uma história para mano, crianças. se fosse o Wayne, que eu dizia arregaçava que ele, as né? corujas observavam os moradores da cidade e quem não fizesse o que elas queriam seriam mortas pelo Garra. Mas isso sempre foi considerado só uma história, nunca se provou que a corte realmente existia, ou que algum grupo realmente comandava a cidade nas sombras. A gente é levado para ver o passado, o tataravô do Bruce, o Alan Wayne, o homem responsável basicamente pela construção de Gotham. Ele é mostrado como um velho senil, que dizia que era necessário fugir das corujas, que elas estavam até dentro da casa deles, observando e caçando as pessoas. Mas as pessoas não entendiam e consideraram ele como louco. Um dia, numa fuga do Alan Wayne, ele cai num buraco de esgoto e depois é encontrado morto. Com esses acontecimentos e a história do seu tataravô, as pessoas em volta do Bruce, como o Alfred, o Asa Noturna e o Comissário Gordon, começaram a acreditar que a Corte das Corujas não era só uma lenda, que o grupo realmente existia. Inclusive, o Mas Lincoln e o Marsh Wayne, também mano? O que foi que acredita que aconteceu eles com ele lá? existam e estão atrás do Bruce pelas mudanças que ele pretende fazer em Gotham. E já que na teoria a corte manipula as ações na cidade, eles não concordariam com a evolução que o Bruce quer fazer e por isso enviaram o Garra para matar quem tivesse no caminho deles. O Batman começa a investigar então, relacionando a corte com o animal, a coruja. A coruja é um predador natural do morcego e elas costumam fazer ninhos em lugares onde ninguém veja e principalmente em lugares prontos. Elas invadem o território do inimigo e constroem o ninho ali. Com esse Interessante, pensamento, mano. o Batman O faz vilão uma mortal do relação Batman com aí, o tataravô predador, dele né? falava que as corujas estavam até dentro da casa deles. O Alan Wayne era um cara muito supersticioso, então nos 20 prédios que ele financiou para construir em Gotham, ele não deixava que fizessem o 13º andar. Ficava um lugar vazio, um lugar onde ninguém via. Com esse paralelo então, o Batman vai até a antiga Torre Wayne e faz um buraco do 14º andar para baixo, aonde seria o 13º. E ele encontra um esconderijo de corujas. Ele faz isso com todos os prédios financiados pelo Alan Wayne e encontra em todos os 13º andares os esconderijos com datas antigas desde 1891 até 2006 e indícios da Corte das Corujas. Caraca, mano, eu gostei dessa história, Até que, velho, da hora. em um desses prédios, uma bomba explode, fazendo com que o Batman se sinta cada vez mais sendo observado pelo inimigo. Ele consegue sair ileso, e na Batcaverna ele tem uma conversa com o Dick Grayson, que cada vez mais acredita que a corte não é só uma lenda, e que ela existiu esse tempo todo em Gotham de verdade. Mas o Batman se recusa a acreditar nisso. Ele diz que conhece muito bem a cidade e que isso não poderia ter passado assim por ele.
que, inclusive, logo depois da morte dos seus pais, ele investigou o caso da Corte das Corujas, porque ele achava que a morte deles não tinha sido um acaso. Inclusive, ele achou um ninho de coruja dentro da mansão Wayne. Ele investigou muito, mas nunca achou a corte, então ele entendeu que ela realmente não existia. O Bruce desenterra os ossos do seu tataravô Alan Wayne para investigar melhor o que aconteceu com ele e descobre que ele não tinha morrido afogado como pensavam naquela época. Ele tinha algumas marcas de facada nos ossos e um resíduo de um material parecido com mármore, mas os esgotos de Gotham são feitos de granito. Por isso ele vai lá para investigar. E no meio dessa análise, ele é atacado pelas costas pelo Garra, que acaba nocauteando o Batman. O Batman acorda no meio de um labirinto e passa 8 dias preso ali dentro. Existe uma fonte nesse lugar que é onde ele bebe um pouco de água, mas que ele acredita que... Não, mano, se nesse tempo todinho que ele ficou preso, né, durante esse período, os caras não tiraram a máscara dele pra descobrir quem é impossível, mano. Porque seria a primeira coisa, né, que eu, assim que capturasse o Batman, o Flash, algum outro desses vilões aí, a primeira coisa que eu ia fazer era tirar a máscara pra ver quem é. Aí eu ia saber, tá, poxa, ele é o Wayne, tá ligado? Ele é o Bruce e tal, não sei o que. Mas acho que os caras não fizeram isso, mano. Play. Essa água tenha algum tipo de veneno, porque com todo esse tempo ali, ele começa a ter ilusões. A mente dele começa a ser corrompida. A gente vai vendo a decadência dele preso naquele lugar. Nesse labirinto existem algumas áreas onde o Batman finalmente entende que a Corte das Corujas não é uma lenda. Ela sempre existiu, enraizada em Gotham. É uma organização composta por pessoas ricas e poderosas de famílias antigas que buscavam manipular a cidade por trás das cenas. E para isso, eles usavam assassinos particulares, os Garra. Ele entende que o Alan Wayne foi morto por um deles e que até no assassinato dos pais dele a corte teve influência. O Batman começa a alucinar até que em certo momento, na sala da Fonte da Coruja, ele encontra uma passagem secreta que leva para uma outra câmara, parecida com um ringue, e ele é confrontado pelo Garra, sendo assistido pelos integrantes da corte, torcendo pela morte dele. O Batman apanha demais nessa hora. Ele já estava fraco depois de todo esse tempo trancado, com a mente afetada e agora fisicamente destruído. Os caras nem mas ver a foto do tataravô Alan Wayne com um olhar de sofrimento, como se estivesse pedindo socorro, isso deu forças para que ele continuasse lutando e encarasse o Garra. A gente vê a fúria do Batman, parecendo até realmente um animal, lembrando até um pouco com o Batman do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller nessa hora. Ele leva a luta até uma sala onde tem uma maquete de Gotham, e ele diz que o Garra não é nada mais que um criminoso comum. Com isso, ele espanca o Garra até que ele consegue explodir uma parte do local e fugir pelo rio de Gotham que passa por ali. Com a derrota do Garra, a corte se livra dele, e a líder do grupo diz que isso não é um problema, já que eles têm todos os outros à disposição. A gente vê que a corte tem acesso a todos os corpos de todas as pessoas que já foram o Garra ao longo do tempo. E com algumas substâncias, eles revivem essas pessoas para lutarem a seu favor. O Batman, quase morto, consegue voltar para a Batcaverna depois de todo esse tempo. Chegando lá, ele vê o corpo do Garra morto, que foi recuperado pelo Alfred, já que o corpo tinha sido descartado no rio também. Um tempo depois, o Batman se recupera um pouco e analisa o corpo, descobrindo que essas pessoas selecionadas para serem o Garra têm um implante no dente que faz com que ele solte um resíduo de um material chamado electro. A corte já prepara essas pessoas para se tornarem Garra desde pequenas, porque o material que eles usam, combinado com a exposição prolongada do electro, faz com que eles revivam e se tornem servos da corte. Nessa hora, o Dick Grayson chega e o Batman revela que aquele Garra ali é William Cobb, o bisavô do Dick, por isso o DNA do Dick nas unhas daquela primeira vítima. A corte usava o Circo Rally para analisar os melhores acrobatas e malabaristas para que se tornassem os próximos Garras.
E esse circo é o mesmo aonde trabalhavam os Graysons voadores. Ou seja, o Dick era o escolhido para ser o próximo Garra. Mas nessa hora, o Batman acaba tirando o dente com o implante dele no soco, evitando qualquer problema futuro. O Batman acaba dizendo depois disso que ele sempre sentiu que era observado pela cidade, mas via ela como uma amiga, uma aliada, sendo que na verdade, esse tempo todo, ela era uma inimiga. A cidade dele, que ele imaginava que era, não existe mais. Oxi. Ele acabou subestimando a corte e diz que agora ele vai precisar de ajuda. No final, a gente vê que, apesar de ter perdido grande parte do seu poder com o passar dos anos, a corte agora espera retomar definitivamente o controle de Gotham, aproveitando a fraqueza do Batman para dominar a cidade. E com isso, vários dos Garras são revividos e enviados para Gotham City. E é desse jeito que acaba a história. Caraca, velho, então vai ter uma continuação Essa disso. HQ tem uma trama de mistério que vai te envolvendo cada vez mais. Verdade. Um ar de história de detetive mesmo, que é uma das coisas mais legais do universo do Batman, já que ele é o maior detetive do mundo, junto com Lembrei da todos os música do equipamentos L agora. tecnológicos que ele tem disponíveis. A história é muito bem escrita e muito bem desenvolvida. Ela traz mistérios e novidades sobre o passado da cidade e da relação da própria família do Bruce Wayne com isso. O Scott Snyder conseguiu adicionar aqui um assunto novo, um novo grupo e uma nova mitologia a um personagem que existe há quase 80 anos. E ele fez de uma forma que parecesse que realmente isso existiu o tempo todo. A história traz uma grande participação não só do Batman, mas também do Bruce Wayne, levando ele ao limite físico e psicológico. E a gente vê isso quando chega numa parte em que as próprias páginas da HQ começam a girar, demonstrando a confusão que ele está passando naquele momento. Caraca, velho. Tem sim partes que eu imagino que algumas pessoas não gostam, como uma pequena recontagem da infância do Bruce, levando a explicar qual foi a necessidade dele aperfeiçoar as suas habilidades de detetive. Mas a gente tem que levar em consideração aqui que tudo isso faz parte de uma nova fase, de uma nova recontagem das histórias dos personagens da DC depois do Flashpoint. Sim. E a gente sabe que os 952 não foram muito bons assim, né? Mas algumas histórias do Batman são o ponto alto. Mano, essa eu dessa achei fase. muito interessante, E a Corte velho. das Corujas talvez seja A criação a melhor dessa HQ dos corte aí. 952. Achei muito da hora. Tem um bom roteiro, bons argumentos, um ótimo mistério e um novo vilão que me agradou bastante, pelo menos. Sim. Você não precisa ler nada antes disso para entender essa HQ, mas o final deixa explícito que a história não acaba aqui. E a continuação a gente pode ver em Noite das Corujas, que leva a ameaça para toda a Batfamília. Caraca, velho. É o que da primeiro hora. encadernado dos Novos 52 no Brasil, que foi trazido pela Panini num ótimo acabamento. Noite das e com alguns Corujas, extras, como um pedaço do roteiro e algumas capas e imagens de Podem esboço. me recomendar aí Encadernado tá bastante esgotado vídeo aí de faz algum histórias tempo, do mas Batman, não é tão do raro Flash, assim. de E vários se outros você personagens procurar aí bem da Marvel, em da um DC, sebo por pra me aí, estar ou reagindo pela com internet, vocês você aqui, pode acabar beleza? encontrando ainda. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no Reno crescimento Felix. do canal. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história. Me segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que eu falo muita coisa por lá que eu não falo por aqui. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado, valeu. Bom, rapaziada, esse daí foi o vídeo, certo? Batman, a Corte das Corujas aí, história completa por Reno Felix, né? No canal Nerd All Stars, o link original está aqui na descrição, vai no canal muito top realmente aí, que fala de várias histórias em quadrinhos aí, né? Traz resumos e histórias completas aí dessas histórias pra gente que não acompanha muito, né? Pra mim que não leio as HQs, velho, eu gosto bastante de acompanhar esses vídeos porque eu conheço bastante histórias novas aí dos personagens, beleza? E sobre essa história aqui, velho, como eu falei pra vocês, eu realmente achei ela muito top, né? A criação dessa organização, dessa corte aí das corujas, né? Que é um predador natural dos morcegos aí, né? Um ser noturno também, tá ligado? Cara, muito top essa ligação aí, essas semelhanças com Batman, né?
semelhanças e não também, né, velho? Achei muito da hora isso. Achei da hora também em ver que naquele assassinato que eles produziram lá, que eles fizeram, deixaram a mensagem que o próximo seria o Bruce Wayne, né? O próximo assassinato seria com ele. E, cara, o Bruce Wayne é o Batman, tá ligado? Realmente, essa parada aí foi da hora, saber que o Batman sabiam que eles iam atrás dele, tá ligado? Mas eles não podiam revelar que ele era o Batman e tal. Até que chega um momento que os caras vão lá na empresa dele, acredito eu, né? Atacam ele e tal. Ele tenta se defender da melhor forma, sem dar pistas que é o Batman. Isso eu achei muito da hora também, né? Ele conseguiu se safar, até que futuramente lá eles conseguem pegar o Batman, tudo, prender ele, cara. Mas a primeira coisa que eu faria ao prender o Batman ou algum outro super-herói ou vilão era descobrir quem era o sujeito, tá ligado? Mas os caras nem fizeram isso e tá aí o erro deles, né? Prenderam o Batman, tiveram a chance de olhar quem ele era, né? E, cara, agora não olharam. Perdeu a chance de saber que ele era o Bruce Wayne, e aí eles poderiam até formar um plano maior para poder matar o próprio Batman, tá ligado? Mas ainda bem que os vilões são burros, né? Eles não fazem isso, ainda bem. Mas, cara, achei muito foda realmente a história tem continuação, né? Vai ser aí a Noite das Corujas, eles vão atrás de todos os membros aí, todos os Waynes, se não me engano, se foi isso que eu entendi. Mas é isso, rapaziada, muito top realmente a história. O Wayne Felix traz de uma maneira muito da hora, velho. Dá pra gente entender bastante aqui da HQ que tá sendo mostrada pra gente, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, rapaziada. Deixem aquele like, se inscreve no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, e não esqueçam de sugerir aí mais vídeos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Muito obrigado, valeu e fui! Joga no tipo dançou, cheio de manga que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto ice que me congelou. A tropa ela já avisou, tipo Tobiri e o Tierra dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage, elas pedem dano. Tanta com noite que já me abraçou.